Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixem o like para fortalecer. Hoje é sexta-feira, o Corinthians joga domingo contra a Ponte Preta. Já tenho aqui algumas informações de desfalques, além daquela lista lá que ficou fora do derby contra o Palmeiras. Outros jogadores também contraíram a Covid-19. Olha, uma pane geral aí na equipe do Corinthians. Vai dar problema, hein, família? Também tem bastante novidade do mercado da bola, mas antes, só deixar um recadinho para vocês. O primeiro link aqui da descrição, família, é do Bet Interativo, um site aí de apostas esportivas. Família, pra ser sincero, dá pra ganhar um dinheiro mesmo. Ó, tem muito jogo de diversos esportes, futebol, UFC, basquete e esportes, bastante coisa, família. Não percam essa oportunidade, é a dica do John. Então, editor, pode rodar a vinheta, hein? Ó, salve o Corinthians! Bom, como eu falei, dos jogadores aí que haviam contraído a Covid-19, já tinha aquela lista anterior lá do Cássio, Guilherme Pezão, Fábio Santos, Fagner, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Cauê e Vitinho. 9 jogadores. Ontem confirmaram o Camacho e o Lucas Piton, também com a Covid-19. O que a diretoria do Corinthians teve que fazer? Chamar de volta o lateral Guilherme Biro, que estava lá na seleção de base. O jogador tem 16 anos e estava lá na seleção sub-17. O Corinthians teve que chamar ele de volta às pressas para ele jogar aí pelo menos de 3 a 4 jogos. Se for colocar aí até a volta do Fábio Santos. Porque tinha o Fábio Santos e o Piton. Os dois contraíram a Covid-19. Agora é o Guilherme Biro, provavelmente, que será o titular aí do Corinthians na lateral esquerda, até porque o Bruno Mendes na lateral direita já tá tapando o buraco, porque o Fagner é o titular, também contraiu a Covid. Reserva, não tem. Venderam o Michel Macedo, até que enfim, mas aí o Daniel Marcos e o Igor Formiga, os dois da base, não tinham condições de jogo, porque estavam contundidos. Bruno Mendes lateral. Para lateral esquerdo vai para outro zagueiro, vai jogar com 4 zagueiros na linha defensiva. Então vai ter que colocar aí, uma das opções é esse Guilherme Biro, lateral esquerdo de 16 anos. 16. O que vocês estavam fazendo com 16 anos, família? O Guilherme Biro tá aí treinando e pode ser o titular do Corinthians. Mas aí, qual que é a opinião de vocês em toda essa situação aí que vem acontecendo, não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro, e essa necessidade aí por colocar um jogador de 16 anos na nossa equipe principal? Bom, agora falando sobre o mercado da bola, vocês sabem aí que está passando a série do Corinthians, uma série aí muito interessante no Sport TV. Eu não estou acompanhando diretamente, vou esperar passar todos os episódios para assistir aí tudo de uma vez, família. Que às vezes você esquece de assistir um episódio, tem algum compromisso na hora, e aí você perdeu um episódio, já era. Então vou esperar acabar para assistir. Uma coisa que foi revelada lá foi que no final do ano, em dezembro, na época que o Corinthians aí havia retomado uma boa fase, vamos dizer assim, que o Mancini chegou, deu aí uma melhorada na equipe do Corinthians, a gente saiu aí da zona do rebaixamento, muitas propostas pelo Gabriel. Isso foi relatado aí pelo próprio Duílio. Ele falou o seguinte, ó: aqui é uma posição só pra gente ficar esperto. Existe procura pelo Gabriel. Sondagem sempre teve. Agora voltou a ter, que ele melhorou. Foi na época aí que o Gabriel retomou a titularidade do Corinthians. Então, muitas sondagens novamente em cima do volante do Corinthians. O que o Mancini respondeu pro Duílio? Eu não seguro o jogador. Se amanhã você tiver uma proposta e for bom para a instituição, por qualquer jogador pode negociar. Mancini, então, dando carta branca aí para a diretoria do Corinthians. Se a proposta aí for boa para a instituição, ele não vai interferir em nada, vai deixar sair. Bom, eu concordo com o Mancini, tem coisa que ele não tem mesmo que interferir. Pô, vem uma proposta muito boa, o cara é titular do Corinthians, mas é bom para a instituição. Então vende. O Mancini não tem que ficar segurando, fazendo birra. Então, pelo menos nessa parte aí, o Mancini se mostrou um cara inteligente aí, um cara compreensivo com a situação do Corinthians.
E aí, rapaziada, vocês acham aí que tem possibilidade do Gabriel sair do Corinthians agora no começo dessa temporada de 2021? Comente aí a opinião de vocês. Bom, agora aí também pensando nessa possível saída de atletas do Corinthians, o Rodrigo Varanda, destaque aí nos últimos jogos, fez a estreia pela equipe principal no final de semana contra o Bragantino. No meio de semana enfrentou o Palmeiras, fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians dentro da arena em um derby diante aí da equipe do Palmeiras. Uma fase aí muito boa do menino Rodrigo Varanda. Mas aí o que a diretoria já enxergou? Renovar o contrato dele. O vínculo atual com o Corinthians é até janeiro de 2022. Então ele tem mais um ano, menos de um ano, né? A gente está em março, o contrato dele vai até janeiro, então menos de um ano aí. E pensando também que em agosto ele já poderia assinar um pré-contrato, sair de graça do Corinthians. Por isso, a diretoria já está fazendo uma movimentação aí para no máximo em abril concretizar a renovação de contrato com o Rodrigo Varanda. Para mim é muito importante já colocar aí uma cláusula de venda, porque é um jogador aí que vem se destacando e se a gente der bobeira vai perder de graça. Só para vocês terem ciência, o Corinthians tem 80% dos direitos do Rodrigo e os outros 20% aí pertencem ao próprio atleta. Ele estreou no profissional domingo, jogou agora no meio de semana contra o Palmeiras. E o Corinthians tem 80% dele. Pô, John, a fatia boa. Tinha que ter 100. O cara acabou de estrear, não tem nem uma semana que ele estreou pelo profissional. Como que o Corinthians deixa um jogador da base, que acabou de subir, foi revelado pelo Corinthians, e a gente não é dono de 100% dos direitos dele? Me diz. Agora alguém me explica. A diretoria tá corretíssima em já procurar renovação. Mas, pô, não tem 100% do cara, é inadmissível. Vendeu esses 20% para ele por quanto? Por quanto? Só isso que eu quero saber, que a diretoria me responda. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre a situação do atacante Rodrigo Varanda, que provavelmente aí deve renovar nos próximos meses com a equipe do Corinthians? Bom, agora falando sobre jogadores que o Corinthians está buscando no mercado. Um deles aí é um atacante do futebol carioca, estava na equipe do Flamengo, jogou até contra o Palmeiras na reta final do Brasileirão, mas pertence à equipe do Madureira. Ele estava emprestado ao Flamengo. E aí, o presidente do Madureira, o Elias Duba, deu uma entrevista falando sobre as propostas aí que ele recebeu para o jogador, o atacante Guilherme Bala. Está faltando eu concordar com a proposta. Ridícula. Tanto a do Corinthians quanto a do Internacional. Tem uma proposta no mundo árabe, mas o pai disse que ele fica no Brasil. Os empresários dele são os debilóides. Estão achando que estão querendo vender o Zico. Não deixei no Flamengo porque eu não quis. Pela quantia irrisória que o Flamengo tinha que pagar, não concordei. Bom, não tô entendendo aí o que esse Elias Duba tá querendo. Ele tá reclamando que os empresários estão valorizando muito o jogador. Ah, estão achando que estão querendo vender o Zico. E aí ele vem a público e fala que a proposta do Corinthians e a do Inter foram ridículas. Não faz sentido. Não faz sentido ele falar isso. Pelo jeito aí, a única proposta boa foi a do mundo árabe, mas aí o pai do Guilherme Bala, que deve ser o empresário dele, disse que ele fica no Brasil. Eu quero entender. Ele não falou valores, não. Eu dei a pesquisada, não encontrei valores nem da proposta do Inter, nem do Corinthians sobre esse jogador. Então, não sei quanto aí que foi oferecido para ele falar que foi uma proposta ridícula. Mas eu quero entender. Como que ele tá falando, o empresário dele é um debilóide, tá achando que ele quer vender o Zico. Certo? Tirou o jogador do Flamengo para retornar ao Madureira, para ele fazer a venda, vê a proposta do Inter, vê a proposta do Corinthians, ele chega na mídia e fala, proposta ridícula. Não sei, família, não sei. Vamos aguardar aí mais uns dias para ver se tem alguma atualização dessa negociação. Pelo jeito, ou ele abaixa a pedida dele, ou o jogador vai continuar no Madureira. E aí, rapaziada,
que vocês acham da declaração desse presidente aí do Madureira? Tá de brincadeira, hein, família? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer, hein? Bom, uma atualização aí sobre o Alex Teixeira, um atacante aí já foi procurado pelo Corinthians há 2 temporadas atrás, na última temporada, nessa temporada atual, e nunca deu certo. Nunca deu certo, sempre ele estava com um contrato longo, salário muito alto. Dessa vez ele rescindiu com o clube chinês, está livre no mercado e o Corinthians novamente não conseguiu fechar com o jogador. A atualização é que o Palmeiras entrou na negociação, também está interessado no Alex Teixeira. O Grêmio já havia demonstrado interesse, o Atlético Mineiro, mas não foram para frente também. E a bola da vez no momento é a equipe do Palmeiras. Só que aí, segundo a própria apuração aí que fizeram, o atacante não tem interesse de retornar ao Brasil. Ele tem propostas aí do mundo árabe e também está aguardando propostas dos Estados Unidos para ver o que ele vai fazer aí com o futuro. Lembrando, Palmeiras demonstrou interesse, Galo, Grêmio e o Corinthians diversas vezes e o jogador não abriu mão do salário, não quis negociar. Então eu acho muito difícil tanto a vinda para o Corinthians quanto para o Palmeiras. Para o Palmeiras seria mais fácil pelo poder de aquisição que eles têm. Então com dinheiro dá para fazer investimento. Agora o Corinthians colocaria aí mais a parte de interesse do atleta, certo? Que ele já demonstrou em alguns momentos que teria, se ele retornasse ao Brasil, queria jogar no Corinthians, mas infelizmente não se concretizou e eu vejo aí muito difícil, família. Muito difícil o retorno do Alex Teixeira para o futebol brasileiro. Mas aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre o interesse do Palmeiras nesse jogador, além também do interesse do Corinthians, né? Vocês acham que ele retorna agora para o futebol brasileiro ou não? De jeito maneira ele vai querer continuar com o salário lá nas alturas. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!